Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Então vamos nessa. Começando então mais um Top Atualidades. Vamos ver o que entra aí na sua telinha. Atualidades, professor Marcos, material da Raquel. O Top Atualidades de hoje é de 29 de julho a 4 de agosto. E o primeiro assunto que eu vou trabalhar com vocês, economia. Falando de quem? Do Putin, não é? O Putin e a Rússia. Por crise na Ucrânia, União Europeia impõe à Rússia maior pacote de sanções desde o fim da Guerra Fria. E antes que você pense, viu, candidato, que o que está acontecendo aí entre as potências ocidentais, não é? Incluindo aí, lógico, União Europeia e Estados Unidos e a Rússia, seja a Guerra Fria, cuidado que isso é apenas um trocadilho, mas é sempre legal você depois pesquisar para saber o que foi realmente a Guerra Fria, não é? Então por isso que os jornais às vezes gostam de lembrar isso. Essa questão entre as potências ocidentais e a Rússia, lembra aí, tem aí um clima de Guerra Fria. Agora, legal você saber o seguinte, ó, vamos voltar para o slide. As sanções econômicas da União Europeia, né, a Rússia, foram anunciadas agora dia 29. Para países do bloco, a Rússia não fez o suficiente para reduzir as tensões com a Ucrânia. E como eu já disse aqui, vou repetir, cuidado, nem todos os países da União Europeia concordam em aplicar sanções pesadas contra a Rússia. A Alemanha, por exemplo, que é a maior dependente de gás que vem, né, via Ucrânia da Rússia, quer sanções mais leves, enquanto que França e principalmente os britânicos querem sanções mais pesadas. E, por exemplo, quais seriam essas sanções? Vou dar um exemplo aqui rapidinho para você. Na hora da Rússia vender, e ela vende bem, armamentos para alguns países do Ocidente, pode haver aí um problema na transação econômica, né? Por quê? Porque está sendo aplicado sanções. Alguns milionários russos que gostam de fazer aplicações em bancos, em financeiras do Ocidente, principalmente Estados Unidos, vão ter problemas em fazer isso. No caso da Rússia, pedir algum crédito para algum banco europeu ou americano, com certeza vai ser negado. Então, essas sanções é a única forma que o Ocidente encontra para obrigar a Rússia a pegar leve na questão da Ucrânia. Tá legal? Então vai acompanhando que isso é muito importante, ok? O próximo assunto: após o fim do prazo para acordo sobre dívida, a Argentina entra em calote. Será que a Argentina não é da Cristina Kirchner vai dar um calote, que eles chamam de calote técnico? Cuidado com isso, hein? Calote técnico, ou seja, traduzindo aqui para o bom português, devo, não nego, pago quando eu puder. Esse aí é o tal do calote técnico. Afinal de contas, não é a primeira vez que a Argentina pode dar um calote. Acontece que lá em 2001, ou seja, há um tempo atrás, houve sim aquilo que a gente chama de moratória. O país não paga e ponto final. Tá? No caso aqui, pode estar havendo um calote técnico. Então você tem aí, ó, no caso dessa dívida argentina que eu estou acompanhando já com vocês, e vocês vêm acompanhando eu falando já há algum tempo, eu quero deixar então duas questõezinhas aqui para você, olha, para você fazer aí uma pesquisa, quebrar um pouquinho a cabeça, ó. Vem comigo aqui, ó, aqui na lousa. Vamos lá. Primeira pergunta: por que a Argentina não paga a dívida? Então, aí, faz uma pesquisa, tenta responder isso, que depois eu vou entrar lá no meio da semana, lá na página do NEAF Atualidades, eu entro para fazer o meu comentário a respeito do que vocês também quiserem postar, obviamente. A segunda questão:
Um calote técnico da Argentina afetaria a economia do Brasil? Então eu estou deixando essas duas questões para você pensar e quem sabe, né, fazer um pouco mais mais a fundo uma pesquisa sobre o assunto. Volta aqui comigo, tá bom? Então, estou deixando para você essas duas questões e eu no meio da semana vou respondê-las. Legal? Continuando então o nosso top aqui de 29 de julho a 4 de agosto. Vamos lá, o que eu tenho aqui para você? Mundo Política. Câmara aprova processo contra presidente Barack Obama. Representantes dos Estados Unidos aprovaram um plano elaborado pelos republicanos para entrar com um processo contra o presidente Barack Obama sobre acusação de abuso dos poderes constitucionais no contexto da Lei da Saúde, aprovada em 2010 e conhecida como Obamacare. Então, aí, o que é legal eu passar para você aqui, candidato? Na verdade, isso tudo tem mais um valor simbólico. Isso não quer dizer que Barack Obama vai sofrer o impeachment, tá? Não podemos chegar a tanto. Agora, o que é legal lembrar você em cima dessa questão, candidato? O Obama, né, que é do Partido Democrata, lógico, tem os republicanos como sua oposição. Ótimo. Aonde que o Obama tem minoria? Ele tem na Câmara dos Deputados, que foi quem aprovou essa investigação, né? Essa questão aí. Então, na Câmara dos Deputados, que isso constitui um problema muito sério para o Obama, ele tem minoria, os democratas são minorias e os republicanos, oposição, são maioria. Acontece que no Senado é o contrário. No Senado, os democratas têm maioria e os republicanos são minoria. Então, como este ano vai haver eleições legislativas nos Estados Unidos e Obama precisa voltar a ter maioria na Câmara dos Deputados, isso tem mais um valor simbólico para prejudicar a imagem dele, para que ele volte a perder as eleições legislativas na Câmara dos Deputados esse ano, tá bom? Então, é só mais uma questão simbólica. Legal? Dando então continuidade ao nosso top atualidades, entrando aí Brasil Sociedade, políticos lotam inauguração de megatemplo da Universal. Nem mesmo a falta de alvará para a construção do terreno de 35 mil metros quadrados, que motivou uma investigação do Ministério Público por fraude e possível sonegação milionária de impostos, impediu que a festa parasse, literalmente, né? O trânsito no bairro do Brás, em São Paulo, aonde, acredito eu, você deve ter acompanhado, né? Você foi convidado, candidato? Porque eu não fui. Tá? Não fui, fiquei muito chateado, estou muito chateado com isso, mas tudo bem, né? Vamos fazer o quê? Daí estava Dilma Rousseff, Geraldo Alckmin, o prefeito, Haddad, estava todo mundo lá, porque afinal de contas isso foi um grande evento, e afinal também de contas, a gente tem que levar em consideração também o seguinte, não é, candidato? O que você está vendo aí entrando na sua telinha, não é a caixinha, né? Aquele cofre forte do tio Patinhas, viu? Isso aí é o megatemplo, né, que segundo a Universal é uma cópia do Templo de Salomão, e é lógico que a gente tem que respeitar, porque afinal de contas, como escreveu Hélio Gaspari na Folha de São Paulo, quem não consegue entender a religião do outro pode programar uma visita de 3 dias à faixa de Gaza. Gostou da frase do Hélio Gaspari? Eu gostei. E é por isso que a gente tem que entender e respeitar que, afinal de contas, esse evento que ocorreu a semana passada, que foi a inauguração do megatemplo da Universal, é sim um símbolo de fé. E a gente gosta de fazer, como você viu aqui, um trocadilho, uma brincadeira, mas temos que respeitar a fé dos outros, e é lógico que as autoridades não poderiam faltar a esse evento, porque isso também traz voto, não é? Então, tá aí, de novo, o megatemplo da Universal,
para você poder, né, gravar bem e quem sabe um dia fazer uma visita, lembrando sempre que tem uma série de regras, viu? Você não pode entrar lá muito mal vestido, tá legal? Outro assunto importante da semana passada, que eu tenho falado aqui vez ou outra, é a questão da água aqui na Grande São Paulo. O volume do alto do Tietê cai pela metade após ajudar o sistema Cantareira por 5 meses. O nível do sistema do Alto Tietê caiu pela metade, chegando a 21,2% nesta terça-feira, 5 meses após começar a atender locais abastecidos pela Cantareira em São Paulo. Geraldo Alckmin tem dito que não há um racionamento em São Paulo, mas os jornais da semana passada trouxeram que alguns bares da Vila Madalena estão fechando justamente por falta de água. Lembrando que a Vila Madalena está mais para a Zona Sul do que para a Zona Norte, que é a região mais abastecida com o sistema Cantareira. Então, de novo, eu achei legal falar isso novamente, sempre lembrando vocês sobre a palavrinha sustentabilidade, viu, candidato? Cuidado com esta palavra, sustentabilidade. Você tem um conceito legal sobre ela? Já tem? Beleza. Não tem? Vai atrás. Por quê? Se você depois ler melhor o que a ONU estabelece como sustentabilidade, vai compreender o quanto é grave esse problema aqui para a Grande São Paulo, que o PSDB nos deixou agora no colo. Tá legal? Beleza? E continuando o nosso top atualidades, que vai de 29 de julho a 4 de agosto, vamos ver aí o que eu vou colocar aí para você, o Mundo Saúde. E vamos falar de quem? Do Ebola, não é? Médico que liderava combate ao Ebola na África morre ao contrair vírus. Você está vendo aí, então, infelizmente, né? O virologista leonês Sheikh Umar Khan, 39 anos, né, morreu nesta terça-feira após ter contraído o vírus do Ebola na semana passada. Inclusive, eu quero lembrar você aqui que numa entrevista na Folha de São Paulo, o médico britânico Oliver Johnson afirmou que o que atrapalha muito o combate ao Ebola nessas regiões da África Ocidental, inclusive já mostrei aqui no Top Atualidades o mapa, para vocês darem uma olhada, não é? Onde é que fica a Serra Leoa, tudo. Segundo o Oliver Johnson, o que atrapalha o combate ao Ebola é a falta de informação e também a desinformação, não é? Que isso ajuda muito. Muita gente nessas regiões que estão sendo assoladas pelo Ebola, eles acreditam que isso é boato, que isso é coisa do governo, que é o governo que está liberando essas informações para provocar a sociedade, né? O mal na sociedade. Então, voltando aqui ao slide, a morte de Khan foi confirmada pelas autoridades de saúde de Serra Leoa, menos de uma semana após seu diagnóstico ter sido anunciado. Khan tratou mais de 100 pacientes vítimas do Ebola e está sendo o maior surto do Ebola desde o vírus foi descoberto em 76. Então, isso está sendo repercutindo na imprensa internacional, né? Isso está indo para o mundo inteiro. Então é legal que você acompanhe essa notícia, né? Sobre isso que a gente chama também de pandemia. Tá legal? E assim fechamos mais um Top Atualidades, esse que foi de 29 de julho a 4 de agosto, esperando, como sempre gosto de dizer, que tenha sido útil para você, tá legal? Pensa naquelas duas questõezinhas que eu deixei, deixa lá depois uma resposta e eu vou colocando depois o meu comentário, tá bom? Agradeço a todos, boa semana e até o próximo Top Atualidades.